Oi, meus amores, tudo bom? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo e é um vídeo muito especial pra mim, porque eu demorei muito a me decidir se eu ia realmente fazer esse vídeo ou não. E, enfim, como vocês viram no título, são livros que marcaram a minha adolescência. Vamos começar pelo livro Sussurro, que apesar de ser uma saga e o final, os últimos livros eu ter lido agora já adulta, o primeiro livro eu li com 15 anos, 15 para 16, e marcou a minha adolescência. Então, esse é o livro que eu falei. Esse livro marcou a minha adolescência porque eu comecei a ler esse livro depois que eu parei de ler Crepúsculo, quando eu terminei de ler Crepúsculo. E eu tava numa abstinência literária muito grave, porque eu gostei muito dos livros da saga Crepúsculo. E assim, apesar de eu não gostar dos filmes, eu gostava muito da saga. E quando eu terminei de ler, eu fiquei assim, cara, o que eu vou ler agora? Sendo que eu queria sair daquela mesmice de sobrenatural e tudo mais, eu queria um negócio diferente. Acabou que eu fiquei na mesma mesmice, mas de um jeito completamente diferente e arrebatador. E foi aí que eu conheci o Pet. Foi ele que fez eu me apaixonar, foi a capa do livro que fez eu me apaixonar. Sabe, esse corpo lindo, maravilhoso aqui, essas asas, esse... Ai, gente, me apaixonei de cara. E eu li... Ai, tá caindo tudo. E eu li aqui essa parte aqui também. Eu sempre leio isso aqui pra ver se eu vou gostar. E às vezes eu dou uma folheada nos primeiros capítulos do livro. E aí eu me apaixonei. Eu li o primeiro capítulo na livraria mesmo, que eu sou abusada. Eu vou lá pro cantinho ler, se alguém perguntar eu falo que vou comprar. Aí eu tava com minha mãe no shopping e pedi pra ela comprar pra mim e ela comprou. E cara, foi arrebatador. Tipo assim, eu precisava ler a cada segundo. E eu vou contar pra vocês um pouquinho do que fala o livro. Eu não vou contar tudo porque eu falo demais, então eu posso acabar entregando alguma coisa da história que eu não quero entregar, entendeu? Eu até anotei no papel, olha só que menina prendada pra não falar nenhuma mentira. Todos os livros que eu vou falar hoje. E, bem, a protagonista é a Nora. A Nora e o Pet, que o Pet é um protagonista antagonista. No começo ele é um antagonista, depois ele fica do bem, fica protagonista. Ele era um anjo caído. E ele veio pra Terra com a intenção de se tornar humano, pra ele poder ter sensação, pra ele poder sentir as coisas, porque os anjos caídos, eles só conseguiam sentir, ter emoções em um período do ano que é... Cara, até hoje eu não sei falar, Shesvan, não sei falar mesmo. E aí eles possuíam Nephilims, que são filhos de seres humanos com anjos caídos. Então os anjos caídos possuíam os Nephilims durante esse período, e aí eles podiam sentir e faziam uma bagunça, faziam várias besteiras e tal, pra poder ter todas as sensações, até se machucavam porque eles não sentem nada. Então ele queria se tornar humano porque ele não queria ter sensação só uma vez no ano, entendeu? Ele queria ter sensação pro resto da vida. Aí, pra isso, ele tinha que fazer sacrifício com um humano. E ele escolheu a Nora, que é a protagonista. Só que aí ele se apaixonou por ela, né? Essa parte já fica meio óbvia, né? Eles se apaixonam, ele muda de ideia, né? Ele não quer mais matá-la, porque no começo do livro esse é o objetivo dele. Aí ele muda de ideia e... Aí toda uma história acontece, porque tem outro Nephilim, que é Nephilim mesmo, com todos os poderes e tudo mais, que quer matar o Pet, quer arrancar as asas dele, entendeu? E isso mata, no caso dele. E aí muita coisa acontece mesmo. É um livro assim que te prende, que faz você sentir com o personagem, porque não é um romance bobo. A autora, ela não fez um romance melosinho e bobinho. Ela quis fazer um romance um pouco mais ousado, sabe? Com um pouco mais de sensualidade. E na época isso pra mim era... Oh, meu Deus! Nossa, e tal. Tipo, tem uma cena que eles ficam presos num motel porque choveu, o carro dele enguiçou.
e eles se pegam lá, se pega mesmo, eu falo se beijam, eles se pegam, entendeu? Mó amasso. E eu fico assim, caraca, eu fico toda, ai meu Deus do céu, o que vai rolar, que não sei o quê. Pra mim isso era novidade, né? Porque Crepúsculo não tinha dessas coisas. E foi o primeiro livro que eu li com esse teor mais eufórico. E foi por isso que me prendeu. Porque, pô, eu tinha 15 anos e tal, tava naquela fase de namorico. E por isso que marcou minha adolescência. Porque foi o primeiro romance diferenciado que eu li. E eu indico, porque tem história. Não é aquele livro de romance que você não tem nada pra absorver. Você aprende muita coisa, tem noção. Assim, o primeiro livro que me ensinou, que me deu noção das coisas foi Harry Potter, né? Porque Harry Potter te ensina o valor da amizade, o valor do amor, te dá muitos valores. E depois veio a saga Sussurro, que me ensinou também a importância do amor, a importância de um sacrifício em prol do amor, não só carnal, tá? Amor fraternal, carnal. Então, esse livro me ensinou muito por isso que ele marcou minha adolescência. Aí, na época que eu comecei a ler Crescendo, que é o segundo livro, saiu a notícia que ia ter o filme. Aí pronto, né? Explodi de alegria. Só que aí, ano passado, no final do ano passado, a Decca cancelou os direitos autorais, que acho que foi a Universal, ou foi a Warner, não sei, que tinha comprado os direitos pra fazer o filme. Ela cancelou falando que não era o momento certo. Como assim não é o momento certo, cara? Tipo assim, é o momento certo, eu já tinha todos os atores na minha cabeça. É o momento certo, sim. Mas ela cancelou e agora eu fico aí chupando o dedo esperando ela resolver fazer o filme. E a saga é toda essa aqui. Eu não vou falar todos eles pra vocês, né? Porque vai ficar 40 minutos de vídeo que nem aquele outro do canal. Mas eu vou botar aqui na ordem. Depois disso, Sussurro vem Crescendo. Depois vem Silêncio. E depois vem Finale. E esse foi o primeiro livro, assim, que marcou... O primeiro livro não, foi um dos livros que marcou a minha adolescência. E o próximo que eu vou falar é a saga Poderosa, tá? Que é sobre a história da Joana d'Alva. Então, meus amores, Poderosa marcou a minha adolescência porque ele chegou numa fase que eu tava precisando ler um livro desse tipo. E vou explicar por quê. A Joana d'Alva, como eu falei, que é a protagonista do livro, ela tem um poder super interessante, um dom, cara, que interessante, até leviano. É um dom que desperta muita inveja. Tudo que ela escreve ganha vida, sabe? Se ela escrever num papel assim, ai, minha avó levantou e foi beber uma água. A avó dela pode estar com a garganta mega molhada, zero sede. Ela vai levantar pra beber água, sem nem entender de onde veio a vontade, mas ela vai. E caraca, quando eu li isso no enredo do primeiro livro, eu fiquei assim, cara, eu preciso ser essa garota, eu preciso ler esse livro. Aí eu comecei a ler, me interessei muito pela história e como ela descobre que ela tem esse poder do jeito mais surreal do mundo, para tudo. Ela faz uma redação no colégio, na aula de história. Ela reescreve toda a história da Joana d'Arc e nisso que ela reescreve, ela muda o final da história da heroína francesa, né? Que como se a Joana d'Arc não tivesse morrido, tivesse sobrevivido, né, a tudo e escrito um diário contando como as coisas terminaram de verdade e teria vivido escondida e isolada do resto do mundo. E tá bom, ela escreve essa redação, agora eu não sei se foi na aula de história ou de português. Bom, ela escreveu essa redação, aí ok, entregou pro professor, show. Aí no dia seguinte, quando ela acorda, tá a notícia em todos os jornais. Foi encontrado um diário da Joana d'Arc revelando toda a história, não sei o que. Ela fica assim, sem reação, tipo assim, qual é a possibilidade disso acontecer no mundo? Eu escrevi uma redação falando sobre isso e isso realmente acontecer. Tipo assim, ela não ligou que era um dom, ela só achou uma baita de uma coincidência. Eu lembro que o mais engraçado foi quando a mãe dela manda ela arrumar as gavetas da cômoda dela e ela escreve assim, a gaveta de meias vai estar arrumada, alguma coisa desse tipo. Aí ela abre, tá tudo arrumado e ela fica assim, caraca. Então,
A história começa a desenvolver, só que aí a avó dela morre. E ela escreve que queria muito que a avó dela estivesse viva, mas sem aquele, tipo assim, até então ela não tava tão, assim, focada no dom dela, entendeu? Eu acho que isso é no segundo livro, que a avó dela morre e volta. Mas eu sei que foi alguma coisa assim. E quando a avó dela volta, é que ela vê a força do poder dela, entendeu? Que ela vê o quanto ela é poderosa. E nisso tudo, todo esse enredo da Joana d'Alva desenvolveu 5 livros. Eu tenho 2 aqui, na verdade eu não tenho o primeiro, eu li emprestado de uma amiga, mas eu não comprei ainda, e olha que tem anos, né? Acho que eu tinha 13 ou 14 anos quando eu li Poderosa 1. Eu tenho 2, e eu tenho o 3, e o autor é o Sérgio Klein. E outra coisa que eu gostei muito nesse livro foi a leitura gostosa dele, entendeu? A forma, a escrita desse autor é muito interessante. Não é nada maçante, entendeu? E não é uma escrita boba. Não parece que... Porque tem alguns autores infanto-juvenis que distorcem toda a escrita, entendeu? Não parece que é para um público pré-adolescente e adolescente. Parece que são para crianças, tipo Marcelo, Marmelo, Martelo, entendeu? E tem que ter essa diferença. Eu acho que os autores têm que escrever de uma forma não rebuscada, mas de um jeito que desperte a leitura para livros mais maduros, digamos assim. Não sei dizer, não sei explicar. Ele escreve exatamente desse jeito, sem perder aquele gosto de livro infanto-juvenil, entendeu? E foi isso que fez eu me apaixonar por Poderosa, e só falta eu ler o 5. Por incrível que pareça, até hoje eu não li o livro 5. Porque veio outros livros, sabe como é que é a vida de leitor, né? A gente nunca consegue ler uma saga só até o final. Às vezes a gente para uma, começa outra. Aí para uma, aí começa outra, aí para uma, aí começa outra, e por aí vai. E com Poderosa não foi diferente. Eu parei no 4º livro, aí eu meio que fiquei desinteressada. Parece que eu tô anulando tudo que eu falei de bom da história, né? Mas é porque eu cheguei numa aborrecência que eu, sei lá, eu não tava lendo mais nada, entendeu? Eu fiquei chata da vida, fiquei enjoada. Aí eu falei, depois eu leio 5. Então não foi por incompetência do livro, não. Foi por chatice minha. E agora, o próximo livro que marcou a minha adolescência, gente, eu tenho que seguir no papel pra poder ficar um roteiro legal pro vídeo não ficar muito grande. Esse livro, gente... Esse livro eu li quase no final da minha adolescência. Foi com 16 anos. Eu ganhei de Natal da minha cunhada. Um beijo pra você, Amanda. Se você assistiu o vídeo, é claro, né? Porque se você não assistir, vai ficar beijo pra ninguém. E eu ganhei dela e do meu irmão de presente. Coração de Tinta, que é o nome do livro que eu ganhei, ele me marcou quase pela mesma razão que Poderosa. Porque a Joana d'Alva tinha o poder de o que ela escrevia virava realidade. E nesse livro, um dos protagonistas tem o poder de tudo que ele lê em voz alta, ele dá vida aos personagens. Então, tipo assim, bateu muito de frente, sabe? 2 realidades que eu queria muito viver. E eu vou mostrar o livro pra vocês agora, que a capa dele é muito linda. Olha, que coisa linda. É da Cornélia Funk. É da Companhia das Letras. E aconteceu um acidente com ele, que foi na minha mudança pra essa casa aqui. Ele tava na casa da minha mãe, que é onde eu morava, né, solteira. E a minha mãe colocou num saco e pegou chuva. E esse saco devia estar um pouco furadinho. E o pouquinho de água que entrou foi o suficiente pra quase me fazer perder um dos melhores livros que eu ganhei em toda a minha vida. São 2 protagonistas, né? A história gira em torno da Meg e do Mo, ou Língua Encantada. A Meg é filha do Mo. E esse Mo é o que lê em voz alta e dá vida aos personagens. Sendo que uma vez, quando a Meg era pequena, devia ter uns 3 anos, ele tava lendo uma história, sendo que funciona assim: para um personagem sair, alguém da vida real tem que entrar. E nessa, ele leu e saiu, personagens horríveis saíram, e a mulher dele entrou no livro. E desde então ele nunca mais leu nenhuma história em voz alta. A Meg aqui no livro tá com 12, se eu não me engano, então... sei lá, 10, 9 anos assim, ele não lê nada em voz alta, não lê nenhuma história pra ela.
E outra coisa muito interessante desse livro é que cada início de capítulo tem alguma passagem muito interessante. Eu vou mostrar uma pra vocês. Vou escolher aleatoriamente, calma aí. Ó, o capítulo 4 tem a seguinte passagem de Oscar Wilde. Meu jardim continua sendo meu jardim, disse o gigante. Todo mundo entende isso e ninguém pode brincar nele além de mim. Oscar Wilde, o gigante egoísta. Aí, tá aqui, ó, pra vocês verem. Ó. E todo capítulo do livro, todo capítulo tem alguma referência, entendeu? Ó, o 28 também tem. Enfim. E a história desenrola nisso, porque o cara que ele libertou do livro era o vilão desse livro que ele estava lendo, e agora ele quer que o Língua Encantada trabalhe para ele, lendo livro do... acho que é Alibaba e 40 Ladrões, alguma coisa do tipo, pra enriquecer ele, trazer ouro e tudo mais. Só que ir pra libertar outro personagem do livro Coração de Tinta. Tipo assim, esse tem o livro Coração de Tinta, mas dentro da história, o livro que ele leu é o Coração de Tinta, entendeu? Tipo, muito louco. E a história gira toda em torno disso. O Mo vai junto com a Meg atrás do autor do Coração de Tinta para poder descobrir uma forma de botar o vilão para dentro do livro de novo. E nisso eles descobrem muitas coisas, eles descobrem muitos segredos e vai te prendendo, sabe? Vai te fazendo viver a história, te prende. E a melhor parte é que virou filme. Eu confesso que não ficou aquele filme, tipo assim, um puta filme bom, mas tem um ator que eu gosto muito, que é o Brendan Fraser. Eu gosto muito dele, então isso me atraiu um pouquinho, mas eu esperava mais e eu queria muito que o público tivesse respondido de forma mais positiva ao filme pra poder ter o 2, que é Sangue de Tinta, mas eles não responderam bem. Responderam assim, normal, tipo, virou home video, né, que é quando só pra DVD, e aí não foi feito o segundo filme, pra minha tristeza. Ai, isso é tão chato, né? Tipo, você gosta de um livro, você se apaixona pelo livro, e você quer muito que ele vire filme, sendo que, infelizmente, a indústria cinematográfica não trabalha com o prazer de um leitor, né? Ele precisa de milhões, dinheiro, capital. Porque se fosse assim, nossa, muitos livros que eu gostei já teriam virado filme. Inclusive Poderosa, esse, Sussurro, né? Beca maldita. E foi por isso que esse livro marcou minha infância, porque ele tem tem magia, ele trabalha com um livro que trabalha com livros. Eu acho isso muito interessante, sabe? Um cara que gosta de livros e a história toda tem esse teor literário e isso me prende, isso me chama muita atenção. Então foi por isso que Coração de Tinta marcou muito a minha adolescência. O próximo livro que marcou a minha adolescência foi o... deixa eu ter que ver na lista. Foi a coleção da Thalita Rebouças, Fala Sério. Todos os Fala Sério. Eu tentei escolher um só, mas não dá. Toda a coleção Fala Sério é maravilhosa. Eu tenho todos. Eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Essa coleção, ó, vou tentar mostrar bonitinho aqui pra vocês. Ó, eu tenho todos, tá? São 5 livros. Começa pelo Fala Sério Mãe. Depois vem Fala Sério Amor. Aí vem Fala Sério Amiga. Esse livro Fala Sério Amiga tá meio acabadinho, porque é velho de guerra. Depois Fala Sério Pai. E o último, que foi em 2012, eu acho, que saiu esse livro, foi Fala Sério Filha. Foi final de 2011, foi final de 2011 que foi publicado esse livro. E, assim, esse livro aqui não tem um enredo próprio. Tipo assim, são várias pequenas crônicas do cotidiano da Malu, que é a protagonista dessa série de livros.
E, tipo, no Fala Sério Mãe, o foco é o relacionamento dela com a mãe dela. E tem várias histórias maravilhosas, muito engraçadas. Cara, não dá pra não rir com esses livros. É um negócio contagiante, você ri de chorar. Eu queria ler alguns trechos pra vocês, mas eu não achei nenhuma história pequenininha, nenhuma crônica minúsculazinha pra ler pra vocês. Tudo ocupa uma página e meia e vai deixar o vídeo maçante, porque eu lendo, eu vou ler do meu jeito, não passa a mesma graça pra quem vai ler. Cada um tem sua forma de ler. Então por isso que eu não vou ler nenhum trecho pra vocês. Mas eu indico muito. Quem não conhece essa série, cara, compra, vale muito a pena. Cara, acho que vai ser o dinheiro mais bem gasto da tua vida, sabe? Porque vale muito a pena. Rita Rebouças, ela é tipo uma mãezona literária, sabe? Ela entende muito a gente. Eu me vejo como adolescente quando eu leio o livro dela. Parece que ela viveu contigo um momento e transcreveu isso pro livro, sabe? Você se identifica muito. É muito difícil você não se identificar com pelo menos um livro dela. Muito difícil. E Fala Sério marcou minha adolescência por isso. Porque eu me identificava muito com tudo que a Thalita contava. Eu mal podia esperar pra lançar um livro novo. E um deles tem o autógrafo dela, que eu acho que eu Fala Sério pai, é ele mesmo. Que eu fiquei 3 horas na fila pra conseguir, mas valeu a pena. Tá vendo? Tem o beijinho dela. Ai, gente. E o próximo livro foi Garota Americana. Na verdade, o segundo livro da Garota Americana que marcou minha adolescência, não o primeiro. Que é Garota Americana Quase Pronta. Eu vou mostrar pra vocês. Foi esse livro aqui que marcou a minha adolescência. Também, além dos outros. Porque, assim, o primeiro livro é, tipo assim, muito legal. A personagem, a Samantha, ela salva a vida do presidente de um assassinato, né? Salva ele de ser assassinado. E aí ela vira uma heroína nacional e tudo mais. E a história se desenrola. E ela se apaixona pelo filho do presidente. Nesse rololô todo aí da história dela ser heroína e pererê, ela se apaixona pelo filho do presidente, sem saber que ele é filho do presidente. Ela descobre isso depois. E nesse livro aqui, eles já estão namorando há 1 ano, o namoro tá muito maneiro e tudo mais. Ele convida a Samantha para passar um fim de semana no Camp David. E a Samantha entende que ele tá convidando ela a transar, entendeu? Sendo que não é isso, sabe? Assim, claro que ele deve querer, porque tem uma parte no livro que ele provoca ela, assim, mas eu acho que, pelo que você lê no livro, não dá pra entender se é isso mesmo que ele quer. Mas ela passa o livro todo com isso na cabeça e, tipo assim, pra idade dela, no livro, era uma coisa assim, mano, será que tá na hora? Será que não tá muito cedo? Um ano de namoro, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ela quer porque ele é muito lindo e eles se amam demais, ele é um cara perfeito e tudo mais. E aí a história vai desenrolando dentro disso e vai acontecendo algumas outras coisas, mas o foco principal é a tão esperada primeira vez deles dois. E agora a gente vai chegar no último livro que eu resolvi deixar pro final porque foi o livro que mais marcou a minha adolescência. É o Bate Coração, do Gustavo Reis. E é um livro maravilhoso. Esse livro, ó, pra vocês terem uma ideia, ele tem 231 páginas. Eu li esse livro em 1h30. Eu não conseguia parar de ler. E o que eu gostei desse livro foram os personagenzinhos, sabe? Os romancezinhos. O personagem principal é o André. Ele se apaixona pela Luana, que é uma ruiva linda, maravilhosa. E esse André se encanta por ela logo no primeiro dia. Ele morava em Minas Gerais, sendo que o pai dele foi transferido pro Rio de Janeiro a trabalho e eles tiveram que largar tudo lá e vir pra cá. Foi uma mudança meio bruta, porque foi logo no primeiro ano do ensino médio, entendeu? Então, isso é um choque, né? Você tá acostumado com o colégio até a 8ª série e de repente muda. E aí o André foi matriculado num colégio tradicional do Rio de Janeiro, morava na Zona Sul e tudo mais. E logo que ele vê ela de cara, ele já fica encantado. E no prédio dele, ele conhece os melhores amigos da vida. Eu anotei o nome de todos, porque eu sou muito ruim na memória, ainda mais que tem 6 ou 7 anos que eu li esse livro.
Ó, o grupo do André, né, que ele faz amizade, os novos amigos dele é o Diego, a Raquel, o Rodrigo, a Juliana e a Laura. Tem uma cena muito legal também do André com a Luana, que eles ficam presos numa gruta. É gruta que se fala? Acho que é. E lá eles também se beijam. E eles se beijam e se odeiam, sabe? Cara, o relacionamento deles de gato e rato é muito apaixonante, sabe? O Gustavo, ele consegue traduzir todos esses sentimentos, sabe? O que te prende mais ao livro é quando eles vão pra um passeio de escola, que foi pra um sítio, Paraíso Tropical, que era meio que viagem de formatura, sabe? Quando eles viajam, é onde tudo se desenrola mais. O André define melhor o que ele sente pela Luana. E é isso, cara. Bate Coração é inexplicável pra mim. De todos esses livros, ele foi o que mais marcou minha adolescência. Toda hora que eu pego nele, eu lembro da sensação de ler, sabe? E eu fico numa nostalgia que eu não sei explicar pra vocês. Mas é uma sensação muito gostosa. Eu acho que todo mundo tem que ter um livro assim, um livro que marcou mesmo, mas marcou de que toda vez que você lê, eu tô com 21, eu li esse livro com 13 anos. A sensação de pegar nesse livro pra ler é a mesma, e eu acho que todo mundo tem que ter essa sensação uma vez na vida com um livro. Enfim, Bate Coração é o primeiríssimo da parada. A capa é linda, gente, olha que coisa maravilhosa, que coisa cuticute. A Luana e o André. E foram só esses. Claro que eu gostei de muitos outros livros quando eu era adolescente. Mas esses que eu mostrei pra vocês tiveram algum significado ou me incentivaram de alguma forma em momentos específicos da minha adolescência, ou então me marcaram como Bate Coração até hoje, e por isso que eu os escolhi. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de vídeo, onde eu mostrei todos os meus livros favoritos, tá? E, aliás, todos os livros que marcaram a minha adolescência. E se vocês tiverem alguma sugestão de livro para eu comprar, não esqueçam de deixar nos comentários, de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal para sempre saber em primeira mão todos os vídeos que forem pro ar, todas as ideias loucas que eu tiver na cabeça e filmar para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo gigantesco, tchau, tchau!